Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixa de dar o seu curtir e comentar o vídeo, porque isso valoriza o canal no YouTube e divulga o canal para a gente ter cada vez mais inscritos. Como eu sempre falo, tudo isso nos permite melhorar cada vez mais. E olha só, passa aí na nossa loja, porque agora você pode ter uma assinatura contínua da Asas, tipo streaming. Vê lá como funciona. E agora, vamos, senta que lá vem história. A gênese desse avião fantástico começa com um quadrimotor de passageiros da de Havilland, criado em 1937, o DH-91 Albatros. Para mim, um dos mais belos aviões de passageiros do Entre Guerras. Olha aí na foto. Ele tinha uma aerodinâmica perfeita e chegava a 360 km por hora. Uma velocidade impressionante na época para um avião do seu porte. O grande segredo do projeto era a estrutura quase toda de madeira. Isso num tempo em que a vanguarda era exatamente o oposto. Estruturas metálicas. Mas, ao contrário do que podia parecer, o projeto do Albatros era muito avançado. A sua estrutura de madeira usava colas especiais e não tinha travas ou presilhas, numa técnica que reduzia muito o peso e permitia formas externas limpas, de uma grande eficiência aerodinâmica, muito difíceis de se obter na construção metálica da época. Essa tecnologia de construção em madeira era um segredo da de Havilland. E na mesma época, crescia a preocupação de uma nova guerra com a Alemanha. E o Ministério do Ar britânico solicitou propostas para um novo bombardeiro médio, com a de Havilland oferecendo uma derivada do DH-91, mas que foi rejeitada. E um dos motivos foi exatamente a construção em madeira, que foi considerada obsoleta pelos militares. O requerimento também pedia torretas de armas de autodefesa, mas a ousada equipe da de Havilland, chefiada por Ronald Eric Bishop, achava que a orgulhosa Força Aérea Britânica, a RAF, estava errada. Sem as torretas, reduzindo muito o peso, o bombardeiro poderia ser mais veloz que os caças inimigos. E essa ia ser a sua proteção. Segundo a equipe, ele poderia chegar a 655 km por hora, o que o fazia mais veloz que o mais moderno caça da RAF, o Spitfire. Mas os militares continuavam céticos sobre aquele bombardeiro de madeira e desarmado. E ia ser preciso uma guerra para mudar isso, literalmente. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia. E então o Reino Unido se viu em guerra declarada com o Terceiro Reich nazista de Adolf Hitler. E isso mudou as prioridades e criou desesperadas urgências. A RAF precisava de novos aviões, e em quantidade. E aí, um avião que não utilizava materiais estratégicos como ligas metálicas passava a ser bem atraente. E isso, em novembro de 1939, a de Havilland recebeu o aval do Ministério para desenvolver o seu bombardeiro reconhecedor bimotor de madeira. E o contrato, antes mesmo do voo do protótipo, já incluía uma encomenda de 49 aeronaves. Quase exatamente um ano depois da assinatura desse contrato, em 25 de novembro de 40, no aeródromo da de Havilland em Hatfield, o protótipo fazia o seu primeiro voo. Esse avião, aliás, é um dos raríssimos primeiros protótipos da Segunda Guerra que foram preservados. Chegou até os nossos dias. Olha essa foto que eu fiz dele no final dos anos 90 no Museu de Havilland em Hatfield. E em voo, o DH-98 se mostrou surpreendente. Tão veloz quanto previsto e com a agilidade de um caça. E isso veio justo
quando um caça de longo alcance era outra coisa que tinha se tornado urgente para a RAF, que enfrentava a ameaça dos Focke-Wulf 200 Condor da Luftwaffe no Atlântico Norte, que atacavam navios mercantes e apoiavam os submarinos alemães. O contrato foi alterado então para incluir um protótipo novo e 29 exemplares de uma versão de caça de longo alcance. E os ataques noturnos da Luftwaffe contra as cidades britânicas levaram à solicitação de uma outra variante, de caça noturno. Antes do final de 40, era assinado um novo contrato para mais 150 aviões. E o DH-98 ganhava o nome que se tornaria uma lenda: Mosquito. O primeiro exemplar da versão inicial de série Mark I, ou PR-1, de reconhecimento, voou em 10 de junho de 41, com 2 motores Rolls-Royce Merlin 21 de 1460 HP cada. E a versão entrou em serviço em 13 de julho, na unidade de fotorreconhecimento número 1 da RAF, em Benson. E a primeira missão sob território inimigo foi realizada em 17 de setembro do mesmo ano de 41 e mostrou do que o Mosquito era capaz. Um solitário avião fotografou a importante base naval de Brest, na França ocupada, e as disposições militares na fronteira franco-alemã, escapando de 3 caças Messerschmitt 109 da Luftwaffe. Em meados de 42, os Mosquitos estavam voando sobre quase toda a Europa ocupada, incluindo missões de grande penetração até o território tcheco, e impunes diante dos caças inimigos. Essas missões de reconhecimento dos Mosquitos contribuíram muito para os planos aliados, com a obtenção de uma quantidade enorme de informações, de altíssima precisão, das mais variadas instalações estratégicas do Terceiro Reich. As câmeras de um PR-1 voando a 7.350 metros, por exemplo, eram capazes de identificar as marcações do hidroavião do cruzador pesado Prinz Eugen e permitir a avaliação do andamento da construção do porta-aviões Graf Zeppelin. Os Mosquitos foram cruciais, por exemplo, no monitoramento das atividades dos programas de foguetes e mísseis alemães, e esse material foi usado para o ataque ao Centro de Pesquisas de Peenemünde em 16 de agosto de 43. Olha, não é exagero dizer que ao consagrar a fórmula grande altitude mais alta velocidade para o reconhecimento estratégico sobre território inimigo, o Mosquito definiu um perfil dessas missões nas décadas seguintes, chegando até os Blackbird da Guerra Fria. Já a primeira versão de bombardeiro entrou em serviço em novembro de 41, e com a sua impunidade de ação diante das defesas alemãs, o comando de bombardeiros da RAF viu no Mosquito a aeronave ideal para as missões de precursores, os Pathfinders, com bombas iluminadoras para marcar alvos para os outros bombardeiros em ataques noturnos. E as capacidades únicas do Mosquito geravam novas missões especiais. A RAF começou a usar o bimotor para ataques de despistamento e contra alvos pontuais de grande importância, agregando novos sistemas eletrônicos, incluindo radares, e aumentando a capacidade de bombas. Na boa, o Mosquito era, para a RAF, o que o F-117 foi para o ZAF no início dos anos 90, sem exagero. Em 26 de setembro de 42, com a perda de uma única aeronave, os Mosquitos do Esquadrão 105 atacaram o quartel da Gestapo em Oslo, na Noruega, numa ação que foi mais de efeito psicológico que real. Mas, em 31 de outubro de 44, repetiram a dose com o quartel da Gestapo na Dinamarca, na Universidade de Aarhus, e dessa vez destruíram pilhas de arquivos e causaram a morte de cerca de 70 agentes da Gestapo e da SS, comprometendo os esforços alemães contra a resistência dinamarquesa. E uma das ações mais impressionantes pelo nível de precisão exigido foi em 18 de fevereiro de 44, quando os Mosquitos atacaram a prisão alemã em Amiens, numa ação coordenada com a resistência francesa. Dos 832 prisioneiros, 258 escaparam,
incluindo 79 membros da resistência. Entretanto, houve também o triste saldo de 102 prisioneiros mortos na ação. Mas a gente não pode esquecer que isso foi numa época sem marcação de alvos com laser, bombas guiadas e GPS. Foi tudo ali, na raça. E apesar da coragem das tripulações dos mosquitos, um outro desses ataques precisos contra a máquina de opressão nazista teve um resultado bastante trágico. Em 21 de março de 1945 foi atacado o QG da Gestapo em Copenhagen, com a destruição de arquivos e a fuga de 18 prisioneiros, num golpe na repressão alemã contra a resistência dinamarquesa. Mas, no ataque, alguns aviões confundiram o alvo e bombardearam uma escola, matando 86 estudantes, entre crianças e adolescentes. É esse episódio que é o tema do filme dinamarquês O Bombardeio, lançado pela Netflix em 2021. Com uma cada vez mais intensa utilização, o Mosquito também foi sendo aperfeiçoado. No início de 42, motores Merlin 61, com turbocompressores de 2 estágios e 1680 HP, permitiram uma altitude de 12.200 metros com a velocidade de quase 700 km por hora. E com o Merlin 71 se ultrapassou os 700 km por hora. E dos modelos iniciais surgiu uma grande família de variantes e versões para as mais diversas missões. Com isso, até o fim da guerra, quando pilotado com habilidade, o Mosquito continua a ser um dos aviões aliados mais difíceis de ser abatido pelos caças alemães. O maior exemplo e muito simbólico dessa impunidade foi em 30 de janeiro de 43. Era o 10º aniversário do regime nazista na Alemanha, com grandes festividades na capital, Berlim, com toda a energia da máquina de propaganda de Joseph Goebbels. Mas às 11 da manhã, bem no evento público presidido pelo todo-poderoso comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, 3 mosquitos invadiram a festa, em voo rasante, com o rugido dos seus Merlin abafando qualquer outro som. Göring teve de interromper o seu discurso. E não ficou só nisso. À tarde, ali pelas 4 horas, veio uma formação e fez o primeiro bombardeio de Berlim pelos mosquitos. As primeiras bombas explodiram exatamente quando Goebbels ia começar a falar ao público. Por essa e por outras, é que o Mosquito ganhou dos britânicos o carinhoso apelido de Wooden Wonder, a maravilha de madeira. E não era sem motivos, hein? Depois da descoberta do Mosquito, o sucesso dele contra as defesas alemãs era tão absurdo que a Luftwaffe tentou um avião igual, com a Focke-Wulf desenvolvendo o bimotor TA-154, também construído em madeira. O protótipo até voou em julho de 43, mas o programa teve problemas e nunca entrou em serviço. E em novembro de 44 foi criado o Comando Welter, com o mais avançado caça alemão, o jato Messerschmitt Me-262, com o objetivo principal de conter o Mosquito. Você entendeu? Porque o 262 era mesmo o único caça alemão capaz de engajar o Mosquito com boa superioridade. Mas a Luftwaffe nunca conseguiu dispor de mais que algumas dezenas do jato. E assim os 262 pouco puderam fazer para conter os mosquitos. E os mosquitos atuaram em toda parte, tá? Desde o Golfo da Biscaia, afundando navios de guerra leves e submarinos alemães, até o Mar do Norte à noite, abatendo os bombardeiros Heinkel 111 que lançavam mísseis V1 contra as Ilhas Britânicas. A arma aérea da Marinha Britânica também operou o Mosquito, de base em terra, a partir do início de 44. E foi até criada uma versão embarcada. Mas essa versão ficou pronta muito tarde para ser usada na guerra. E olha essa outra distinção, né? Porque
O Mosquito foi um dos raríssimos aviões estrangeiros adotado pelos norte-americanos na guerra, sendo usado para reconhecimento estratégico de alvos atmosférico e mesmo em missões de guerra eletrônica. E a história do Mosquito terminou com o fim da Segunda Guerra? Não! Na RAF, uma das últimas ações reais foram as operações contra os guerrilheiros comunistas da Malásia, em meados de 48, com os Mosquitos fazendo mais de 4.000 missões. E os últimos Mosquitos da RAF foram enfim aposentados no início dos anos 50. Por outro lado, com o fim do conflito mundial, dezenas de Mosquitos foram fornecidos a outras nações. Anota aí: Bélgica, Burma, China nacionalista, Tchecoslováquia, República Dominicana, França, Suécia, Turquia, Iugoslávia, Nova Zelândia e Israel. Nesse último país, o primeiro Mosquito entrou em serviço em 48, adquirido clandestinamente, violando o embargo de armas das Nações Unidas. Depois desse, 67 foram comprados da França, oriundos de estoques britânicos. E os Mosquitos de Israel atuaram com toda eficiência em 56, na crise de Suez, sem uma única perda. Mosquito, mais um avião lendário, cuja história você curtiu aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.